Olá, meu querido, minha querida, graça e paz. Nós estamos agora no vídeo 14 dos primeiros passos e hoje nós vamos falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Na verdade, a gente utiliza esse termo Santa Ceia do Senhor, não é bíblico, né? Não existe na Bíblia o termo Santa Ceia do Senhor. A gente usa santa porque a palavra santa significa separado, né? Então é uma ceia diferente, não é uma ceia comum, uma ceia de Natal, é uma ceia diferente, é a Santa Ceia, uma ceia separada do Senhor. A Bíblia só diz ceia do Senhor, ok? É uma das ordenanças do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos deixou duas ordenanças, uma delas é o batismo nas águas, e a segunda ordenança é a ceia do Senhor. Bom, para nós entendermos o que é a ceia do Senhor e a importância da ceia para nós, povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, aliança e aliança de sangue. Nós, aqui no Ocidente, não temos uma cultura muito voltada para as alianças. Na verdade, as pessoas, cada dia que passa, se preocupam menos em honrar alianças. Até o casamento, né, que é uma aliança tão bonita, hoje está visivelmente desgastado, embora seja uma instituição divina. Mas tudo que tem a ver com aliança, com contrato, com acordo, pacto, né, especialmente no Ocidente, a gente tem visto isso se deteriorar de uma forma dramática. No Oriente não, no Oriente, Japão, Israel, né, o próprio povo judeu, o povo árabe, eles ainda respeitam muito as alianças que eles fazem, né? Hoje a gente aqui no Ocidente, a gente infelizmente não vê as pessoas levando muito a sério, talvez por não terem essa cultura. O que é uma aliança? Aliança é um pacto, né? É um acordo, né? Aliança é um trato. Eu tenho uma aliança com você, então eu tenho um acordo com você. E qual é a diferença de uma aliança para uma aliança de sangue? A aliança de sangue era aquela que era selada com sangue. E acreditem, era bastante comum nos tempos mais antigos, e ainda hoje nós temos ainda alguns povos que praticam a aliança de sangue. Vamos entender um pouquinho. Eu desenhei aqui, parece um bicho, né? Não sei se é um cordeiro, um boi, eu não sei o que é exatamente. Está aqui e dividido ao meio, né? Está aqui dividido ao meio. Como se um boi tivesse sido morto e partido ao meio. A gente vai entender melhor, tá? O que é uma aliança de sangue. Nós temos aqui um animal dividido em duas partes, parte 1, parte 2. Como é que era feita uma aliança de sangue? Bom, duas pessoas, dois povos, duas famílias, duas partes estabeleciam uma aliança. E aí, feito a aliança, bom, é isso aqui, está feita essa aliança, vamos caminhar juntos aqui, faziam um trato, e aí depois selavam esse trato, esse acordo, essa aliança com sangue. E a aliança de sangue era uma aliança que não podia de jeito nenhum ser quebrada. Era uma aliança muito séria. Não podia de jeito nenhum ser desfeita. Ninguém podia quebrar uma aliança de sangue. Por isso era selada com sangue. Um animal era sacrificado para que as pessoas estabelecessem esse tipo de acordo, que não podia ser quebrado. Então, como é que eles faziam? Eles pegavam, matavam um animal, e aí um ficava na frente do animal, né? Outro ficava atrás do animal, o animal dividido em duas partes. Aí eles andavam no meio dessas duas partes do animal, faziam uma espécie de 8. Tá vendo? Eles passavam por dentro, pisoteando em cima daquele sangue do animal, e assim eles estabeleciam uma aliança de sangue. Foi exatamente daqui que surgiram as alianças que hoje nós
utilizamos no casamento, né? Daqui que saíram as alianças, tá vendo? Aquele 8, as 2 alianças, é uma aliança de sangue. E nós temos diversos tipos de aliança de sangue, né? A história nos mostra, muitas vezes as pessoas faziam um acordo, faziam uma aliança e depois matavam o animal, pegavam o sangue do animal, colocava num recipiente qualquer, numa taça, num copo, e aí cada um bebia a metade daquele sangue, né? Era uma aliança selada com sangue, uma aliança de sangue que não podia ser de maneira alguma quebrada. Nós temos um outro tipo de aliança que talvez você conheça, que é o casamento de ciganos, né? O casamento é uma aliança. Então o que eles fazem? Eles cortam, né, os pulsos ou a mão, né? E aí eles misturam o sangue, né? É o casamento tradicional dos ciganos. É uma aliança de sangue. Então, você nunca podia quebrar uma aliança que estivesse sendo feita com sangue, tá? Era uma aliança muito séria. Aí a gente já começa a entender o que é a ceia do Senhor, porque tem tudo a ver com a aliança de sangue. Nós vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 11, versos 24 e 25. Eu já deixei separado aqui na minha Bíblia para a gente ganhar tempo. Olha, diz aqui: e tendo dado graças, o partiu e disse, partiu o pão, né, que estava sobre a mesa, é o pão da ceia. Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Olha o corpo partido por vós. Você entende? Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, ou seja, a nova aliança. A palavra testamento é aliança. É a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então a gente já começa a entender. O Senhor fez uma aliança de sangue conosco, porque Jesus precisou se tornar o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Ele vai até a cruz, o sangue dele é derramado. Diga comigo, o sangue foi derramado. Olha aí, a aliança de sangue. Uma aliança que não pode ser quebrada. O sangue foi derramado, né? E aí então o Senhor Jesus disse, o meu corpo foi partido por vós, foi dividido por vós, né? A aliança de sangue está configurada. E por que aconteceu isso? Vamos ver o verso 26, diz aqui: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, toda vez que você participa da ceia, que você come do pão, que é um pedaço da carne, que você bebe do sangue que foi derramado, então você está renovando a sua aliança, aliança de sangue com o Senhor Jesus Cristo, até que ele venha. Que legal, né? Fala sério, coisa bonita, né? Ok? Então, o sangue que nós bebemos, o vinho, o cálice que nós tomamos, é o sangue da nova aliança, uma aliança estabelecida entre Deus e o homem pecador. Deus disse, olha, eu vou mandar o meu filho, ele vai morrer, ele é o cordeiro, o sangue vai ser derramado, e agora você que crê no Senhor Jesus, que se tornar um discípulo do Senhor Jesus, terá o perdão dos seus pecados, justificação. Aos meus olhos eu vou te ver como justo. Ainda que você peque, eu vou te ver como justo. Eu vou cuidar de você, enfim, aliança. Você entende? Então, o sangue que nós tomamos no cálice, o vinho que representa o sangue, é o sangue da nova aliança. Vamos ler Mateus capítulo 26, verso 28. Mateus capítulo 26, verso 28. Olha o que Jesus disse. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, que é derramado por muitos
para remissão dos pecados, né? Então, é o sangue da nova aliança. E cada vez, meu querido, minha querida, cada vez que você vem à igreja e participa da Santa Ceia do Senhor, você está renovando a sua aliança com Deus. Por isso que a Santa Ceia é aquele dia. Eu sei que domingo é do Senhor, você não deve faltar domingo nenhum. Mas no dia da ceia do Senhor, você definitivamente não deve faltar. Porque é o dia mais importante do mês. É como se Deus dissesse assim, cadê, onde estão os meus filhos, os leais filhos? Fulano de tal, você tem que estar lá para dizer presente, sabe? É o momento em que você comparece e se assenta à mesa com Cristo para você renovar a sua aliança, né? É aquela hora que você renova a sua aliança com o Senhor. João 6,56, vamos ler. João capítulo 6, verso 56. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Olha o que Jesus ensinou. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha a ideia da aliança. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quer dizer, um permanece no outro. O que é isso? É uma aliança. Por isso que é importante você participar da ceia do Senhor. Na Igreja da Conquista, a ceia do Senhor, perdão, uma tosse chata, ela acontece normalmente no segundo domingo de cada mês. Em todas as igrejas da Conquista, no segundo domingo é o dia que nós separamos para que toda a igreja participe da ceia, com raríssimas exceções, tá? Bom, e agora falta então responder algumas perguntas e fazer alguns comentários aqui importantes. Quem é que deve participar da ceia do Senhor? Quem deve participar, quem não deve? Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, verso 27 ao 29. 1 Coríntios capítulo 11, verso 27 ao 29. O que é que diz aqui na palavra do Senhor? Vou ler aqui. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor, quer dizer, participar da ceia, tá? Indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, deixa eu ler mais aqui. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Bom, aqui nós temos uma observação para mais de importante. Gente, pelo amor de Deus, é preciso que você preste bastante atenção para você receber esse ensinamento. Porque você vai ouvir muita coisa aí ao contrário, muitas coisas vão chegar de forma distorcida até você, tá? A Bíblia diz que não se pode comer do pão ou beber do cálice, ou seja, participar da ceia indignamente. A palavra digno significa merecedor, né? Quando você diz assim, não, fulano é digno, ele é merecedor, ele é idôneo, né? São sinônimos. Então, quem deve participar? Quem não for digno não deve participar. E quem não é digno? É aquele que não é discípulo, que não tem uma aliança com o Senhor, que não foi, por conseguinte, justificado aos olhos de Deus. Ou seja, aquele que não recebeu a justificação, não foi tornado justo aos olhos do Senhor. Então, se a pessoa ela é ímpia, ela não entregou a vida dela ao Senhor Jesus, então ela, aos olhos do Senhor, ela é indigna.
E se ela comer do pão e beber do cálice indignamente, ela estará traindo maldição para a vida dela. A ceia não é para qualquer um, não. A ceia é para os salvos, para aqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Agora, nós temos visto, temos acompanhado, e aqui é uma característica que difere o nosso ministério, a Igreja da Conquista, de muitas outras igrejas que nós respeitamos, amamos. A gente não está aqui falando mal de igreja nenhuma, mas a gente tem que pregar aquilo que Deus nos tem dado. É a nossa visão de evangelho, é a nossa interpretação da Bíblia, e a gente acha que, além de ser direcionada, ela é coerente. Porque se você for imaginar que uma pessoa, para participar da Santa Ceia, tem que ser perfeita, a pergunta é profunda demais. Quem é que vai poder participar da ceia? Cri, cri, cri. Pensa aí, ninguém vai poder participar da ceia. Quem é que merece, né? Por seus próprios méritos, pode dizer assim, não, eu vou participar da ceia porque eu sou muito legal, sou perfeito, eu cumpro a lei. Aí nós seríamos como os fariseus hipócritas, legalistas. Na verdade, a gente participa da ceia porque a ceia é para os pecadores que foram lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Entendeu? Então, um grave erro é quando a pessoa, por exemplo, vai cear e a igreja diz, não, peraí, você não está preparada para tomar ceia. A pergunta que eu faço, como é que nós, como pastores, líderes, podemos julgar alguém? Como saber como está a vida das pessoas? Sim, porque às vezes por fora a pessoa está lá toda arrumadinha, toda bonitinha, roupão até aqui, por dentro está uma podridão tremenda. É o que a gente vai ver por aí. Então, o que é que diz a palavra aqui? 1 Coríntios 11, 28, diz aqui o seguinte: examine-se, pois, o homem a quem? O irmão que está do lado? Não. A ovelha dele? Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Então, nós temos que fazer um autoexame. Nós temos que avaliar até que ponto nossa aliança com Deus está sendo verdadeira, sólida. Não é nem para a gente avaliar se a gente está em pecado ou não. Porque, logicamente, ninguém há que possa se dizer perfeito, né? Você vai avaliar o seguinte: como é que está a minha vida com Deus? Se eu, por exemplo, estou pecando conscientemente, se eu estou desligado da igreja, se eu estou fraco na fé, é melhor não participar da ceia, para não correr o risco de trazer maldição para a minha vida. Agora, se eu estou bem com Deus, se eu estou firme com Deus, aí aqui entra uma série de considerações que depois a gente vai analisar com maior profundidade. A gente vai falar muito sobre isso quando chegar a época de você... É uma outra etapa do treinamento que fala sobre o DNA da conquista. A gente vai falar muito sobre essas coisas. Mas, por exemplo, teve uma senhora que me procurou e disse assim: bispo, eu estou numa igreja há muitos anos e eu sofro demais porque eu não posso cear. Me proibiram de cear. Porque eu moro com meu marido, né? Já tenho 3 filhos, acho que eram 3 filhos, e moro há muitos anos, mas o meu marido não quer casar. Então nós somos, na verdade nós moramos juntos, mas não somos casados. E então me proibiram de participar da ceia. E eu olhei para aquela mulher, e é uma mulher idônea, mulher bacana, uma mulher de Deus, uma mulher que tem coração no altar, né? Eu me lembro, olhei para ela, puxa vida, mas essa mulher, ela é tão dedicada ao reino, à obra. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: irmã, se você morresse hoje, ou se Jesus voltasse hoje,
você iria para o céu ou iria para o inferno? Você estaria salva ou estaria perdida? Aí ela olhou para mim assim, não, eu vou para o céu, eu amo Jesus, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu vou para o céu. Aí eu falei, bom, então eu quero que na próxima Santa Ceia, a senhora, por favor, venha participar da ceia, a senhora senta aqui no primeiro banco e participe da ceia, porque eu não consigo entender se a senhora pode ir para o céu, como é que a senhora não pode participar da ceia? Se a senhora acha que está pronta para ir para o céu, porque a senhora entende que salvação é pela graça, mediante a fé, que não vem de nós, não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Salvação é dom de Deus. O ladrão que estava lá na cruz, morrendo ao lado de Cristo, aceitou a Cristo no momento final e foi salvo. Né? Salvação é um presente de Deus. Eu não estou dizendo que as pessoas possam pecar à vontade. Não é isso. O pecado tem consequências terríveis e a gente vai ver muito isso aqui. Mas graça é graça, perdão é perdão. É por isso que morreu Jesus por mim. Eu tenho uma aliança com Jesus. Ele morreu no meu lugar, pagou o preço do meu pecado para que eu não tivesse que ser punido. Eu tenho que crer na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você consegue entender? Então, o que é a ceia? A ceia é uma aliança de sangue. Toda vez que nós participamos da ceia, nós estamos renovando a nossa aliança com Deus. Se você falta a ceia, fica aquela coisa assim, parece que a sua aliança com Deus não está muito firme. Né? É aquele dia que a gente está ali, normalmente é quando a gente leva as ofertas mais especiais para apresentar para Deus, é aquele dia de alegria, a gente chega na igreja com o coração alegre, sabe, vibrante, porque é o dia de renovar a nossa aliança com Deus, é o dia de você dizer, Senhor, eu estou aqui, com todas as lutas que eu passo, com todos os defeitos que eu tenho, mas eu estou aqui, eu tenho uma aliança contigo. É muito importante a ceia do Senhor, tá bom? E aí, com relação a ser digno ou não, eu quero encerrar o nosso vídeo hoje lendo o que está em Colossenses, capítulo 1. Vamos abrir aqui em Colossenses, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler os versos 12 ao 14. A Bíblia diz que você não pode participar da ceia indignamente, né? Vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 12 ao 14. Diz aqui: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, nos fez merecedores, nos fez dignos, né? São sinônimas essas palavras, para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, aliança, tá vendo? A saber, a remissão dos pecados. Que maravilha, glória a Deus, o Evangelho é maravilhosamente tremendo, viu? Espero que você tenha captado essa mensagem tão importante. Não se esqueça, né? Toda ceia você tem que passar no meio do animal morto, né? Tem que pisotear o sangue, tem que honrar a sua aliança, renovar a sua aliança com o Cordeiro, que foi morto para que os seus pecados pudessem ser apagados. Deus abençoe você, te vejo no nosso próximo vídeo.